Fala meus amigos, ó, mais um vídeo do canal rolando. E eu vou testar um formato diferente aqui. Na verdade estou de férias e falei que não ia fazer nada esses dias aqui, mas eu fico com essa coisa desse compromisso com vocês, né? Ó a vista, sem microfone, sem nada, só trouxe a câmera que eu vim gravar, enfim, minhas coisas, coisas do Pedro, da minha família, mas enfim, fica aqui esse compromisso, o peso na consciência de gerar conteúdo para vocês todos os dias daquele desafio que a gente fez. Então, ontem, para quem me acompanha, viu que eu fiz um bate-papo com a Renata Witt e com o Luciano. A Renata foi CEO do Grupo Copenhagen por anos e anos, né? Ela fez essa expansão, mais de 1000 lojas. E o Luciano é um nutrólogo, né? Muito famoso, super cogitado. Para você marcar uma consulta com esse cara, são anos de fila de espera, um valor que para alguns é caro, para outros é barato, enfim, cada um tem o seu mercado e faz e trabalha em cima daquilo, né? Nossa, solzão, às 7 da manhã, solzão aqui no Ceará. Mas sabe uma coisa muito legal que a Renata fez? Desse nosso bate-papo, ela fez um paper que são 5 insights de tudo aquilo que eu falei nessa nossa 1 hora de bate-papo. Eu acho que isso é muito legal, porque assim, eu tenho dificuldade em teorizar as coisas que eu falo, né? Então assim, tenho a galera que trabalha comigo, os redatores, todo mundo, ou apoio de multidisciplinar de alguns lugares que eu vou dar aula, mas eu tenho dificuldade dessa coisa de teorizar. E ela colocou 5 insights que eu achei muito legal. Vou ter que ler, né, gente? Não tem como não ler isso tudo. Você pode se inscrever aqui, ó, pra ver tudo isso. Vou deixar o link, mas vamos lá, vamos começar aqui com 5 insights que a gente gerou lá nesse bate-papo com a Renata Witt, não sei como é como se pronuncia certo sobre o sobrenome dela, e com o Luciano, né? Mas vamos lá, ó. Então, a primeira coisa que ela fala é uma frase muito potente. Eu não falei exatamente essa frase, mas ela soube extrair isso, é que marcas fortes começam entendendo as pessoas. Pode ser meio clichê isso, né? E aí eu venho explicando uma lição que eu aprendi com o melhor vendedor de jato executivo lá da Embraer, que era o Simon. É o Simon, né? Ele não está mais lá na Embraer, mas lá no passado, o que ele me ensinou, né? Ele falou: Eric, você tem que aprender a identificar as pessoas. E principalmente como a gente lidava muito com o homem, entenda no homem que ele vai dar algum sinal que você vai entender qual é a personalidade dele, e até um sinal para você quebrar o gelo durante uma conversa, né? Então o que ele me falava, e na época por isso que eu adoro relógio, ele falou: o homem vai usar um relógio bacana, isso eu estou falando há 25 anos atrás, tá? Ninguém falava muito de relógio. O homem vai usar um relógio bacana, ou ele vai usar um sapato ou um cinto. Todo o resto pode ser que ele use uma camiseta preta básica, e isso eu estou falando de um cara lá da Inglaterra, enfim. As marcas as inglesas, né? Era aquela coisa do quiet luxury, sempre foi muito forte na Inglaterra. Então você tinha que aprender a identificar o tecido dos ternos, a marca da gravata pela texturinha da hermê que ela vinha, ou um Loro Piana, né? Você sabia que aquilo era um cachemir para você ir entendendo o perfil daquele cara. Então possivelmente se eu visse um Santos Dumont no pulso dele, eu saberia que aquele cara talvez gostasse da aviação, né? Porque tem a ver com a aviação, então eu já ia quebrar o gelo da conversa entendendo se ele gostava ou não da aviação. Ou se ele estivesse usando um IWC Big Pilot, que você conseguia identificar por uns cravinhos que tinham aqui na lateral da pulseira e uma coroa grande, né? Um botãozão grande. Eu também sabia que possivelmente ele gostava de aviação, porque o IWC veio da aviação, diferente de um Panerai que vem do mundo náutico, né, do mergulho e tudo mais. Mas por que você tinha que entender isso? Para entender o perfil do cara. Porque numa dessas eu ia falar: pô, você gosta de Panerai, que legal, lá você gosta do barco à vela tal? E se a gente fizesse o seu avião inspirado nesse barco à vela, né? Dentro do mundo feminino, quando eu encontrava as esposas dos caras, era entender: putz, ela tá usando um terninho da Chanel, então será que ela tem essa coisa do empoderamento feminino, dessa coisa
do elemento de design mais contemporâneo, mais clássico, mais liso, sem ser muito extravagante, mais liso. Será que esse é o perfil dela? Então eu ia entendendo com esses elementos. E é lógico, por exemplo, quando eu ia construir um projeto e apresentar um projeto, se eu via que o cara estava usando sempre um relógio da IWC ou sempre um relógio da Rolex, eu já fazia os projetos e nomeava eles inspirado em tudo isso que eu via o cara acontecendo. Então, quando a Renata fala aqui, né, que as marcas precisam entender as pessoas, é isso. Quando eu venho para um outro mercado, já que a gente está falando do mercado da CIMED, por exemplo, que é um mercado mais popular, e que o João Adib sempre fala muito isso, é literalmente o Brasil de 10 Brasis. Eu preciso entender que aqui, ó, aqui no Ceará as pessoas pensam diferente. Nossa, só o solzão, galera. Vamos virar, né? Aqui no Ceará as pessoas pensam diferente da minha mentalidade paulistana. Então eu tenho que entender essa cultura das pessoas para saber o que elas gostam, né? Eu tive uma experiência de um jato executivo que eu fiz lá para Manaus, que o cliente adorou a combinação de cor vermelho com amarela, que possivelmente não é uma combinação de cor que o público paulistano gosta, mas eu tenho que entender as pessoas. Então marcas precisam entender de pessoas para poder fazer tudo isso acontecer. Acho que essa é uma das coisas mais fortes assim, que eu uso lá do começo da minha carreira, lá da Embraer, dos primeiros anos, e por isso que eu comecei a entender de relógio, das edições especiais da Rolex. Na verdade, por dois motivos: para entender o meu cliente, e o outro motivo é para ser um quebra-gelo. Na verdade, hoje eu aprendi como... Hoje o João Adib fala vendedor, né? Mas eu aprendi... E é verdade, Simon era o melhor vendedor que a gente tinha na Embraer. Eu aprendi a vender, eu aprendi que o bom vendedor, ele tem que saber quebrar o gelo. Eu sempre fui um cara muito tímido, então hoje eu consigo fazer essa leitura da pessoa que está na minha frente e falar alguma coisinha para quebrar o gelo, alguma coisa engraçada, enfim, para quebrar o gelo, porque geralmente quando você vai em reunião de negócio, por exemplo, está todo mundo muito sério, né? Então você quebra o gelo, a galera já relaxa e você vem para o teu assunto, né? Então acho que a primeira dica é essa, né? A segunda dica é que a consistência é uma vantagem competitiva, né? Eu falo que se você quer criar marca, você tem que ser consistente. Não adianta você querer reinventar o mundo, dar piruetas aqui para reinventar a marca. Seja consistente em tudo aquilo que você faz. Faça todos os dias a mesma coisa, que você vai construir uma marca forte. O arroz com feijão bem feito, ele constrói marcas fortes. Aí eu falo, é lógico, são outros exemplos, né? Eu vou dar dois muito distantes entre si, né? A Tiffany, eu nem sei quantos anos a Tiffany tem, mas eu acho que a Tiffany é aquela marca de luxo. Ela construiu uma marca muito forte, batendo na mesma tecla todos os dias, a tecla da cor. Eu não tenho medo nenhum de falar que eu me inspirei na Tiffany para criar o amarelo da CIMED, né? Eles foram tão fortes que eles bateram todos os anos, todos os dias na mesma tecla, que o azul, o verde, chama verde Tiffany, é patenteado, enfim. Então, esses dias eu estava falando com gente lá da minha equipe da Six, e eles estavam fazendo projetos mirabolantes, né? Muito bons, assim, super criativos, mas eu falei, gente, vamos primeiro atender o nosso público interno, os operadores das academias, porque o arroz com feijão bem feito cria marca. Não adianta eu querer fazer uma camiseta super estilosa, cadeira de praia, o boné maravilhoso se eu não faço o básico bem feito. Então, o primeiro step é fazer o básico bem feito, é atender os operadores, deixar todo mundo, toda a cadeia feliz, sem reclamação de atraso, com as peças bonitas, eficientes, com tráfego pago bem feito. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? É ter consistência em tudo aquilo que você faz, ter velocidade em tudo aquilo que você faz, para você atender bem primeiro o seu público interno, depois você vai para o externo. As pessoas veem o case da CIMED e falam, nossa, é fácil, a CIMED fez, o Eric fez, vamos fazer também, mas ninguém sabe que há 7, quase 8 anos que eu estou na CIMED, os primeiros 3 anos eu passei só arrumando a casa e entendendo como tudo funcionava, mudando 600 SKUs de embalagem, fazendo catálogo, indo para o ponto de venda, vendo como que tudo aquilo funcionava, né, da maneira correta. Então eu falo assim, e aí o outro exemplo distinto, né, que tem toda uma polêmica. Começou a nossa história minha do Toguro lá no passado, porque
Eu falei, Toguro, a tua marca ela é tão ruim, mas ela é tão boa ao mesmo tempo. Mas por que ela é tão boa? Porque ele é muito consistente em tudo aquilo que ele faz. Ele faz a mesma coisa todos os dias. Todos os dias ele está provando o produto. Todos os dias ele mostra o logo. Todos os dias ele está com Mansão Maromba na frente dele. Todos os dias ele usa a camiseta do Mansão Maromba. Todos os dias ele mostra aqueles carros horríveis que ele faz. Mas ele faz isso todos os dias com muita consistência. Então ele construiu um case de marca espetacular. Não tem o que falar do case que o Toguro construiu com a Mansão Maromba, e isso prova que consistência é uma vantagem competitiva, é fazer todos os dias a mesma coisa. Por isso que eu estou aqui gerando conteúdo para vocês todos os dias. Será que eu vou aguentar? Não sei, eu juro que eu não sei. Terceiro ponto, depois você lê lá com mais calma, né? É que crescer também exige abandonar estratégias que deram certo, né? Então, por que eu falo isso? Que cada um tem um momento. As empresas têm momentos diferentes de vida e não necessariamente o que você fez há um ano atrás funciona hoje, há 2 anos para frente. Então você tem que ser inteligente de saber remodelar suas estratégias. A estratégia que eu usei na CIMED não necessariamente vai funcionar na Six ou na tua empresa. A gente tem que ser adaptável e entender o momento. Acho que isso que eu tenho como grande aprendizado meu, assim, essa humildade de entender que as estratégias elas mudam e que o tempo passa. Então eu tenho alguns exemplos, né? Mas na verdade o primeiro é da CIMED. A CIMED mudava de logo todos os anos. O João Adib inquieto mudava, o logo era desse jeito, depois homenageava não sei quem, depois mudava de cor, ele enjoava de uma cor, ia para outra. Só que eu vou falar que ele fez errado? Não, o cara cresceu uma marca, né, de 100 milhões que estava ali com o pai dele, 400 milhões para 1 bi em pouquíssimos anos. Ele fez muita frente de prateleira, um trabalho de B2B nervoso e foi crescendo cada vez mais. Então acho que isso que foi importante, assim. Você vai falar, ele cresceu errado? Não. Ele usou a estratégia certa naquele momento para colocar, para posicionar a empresa dele, né, dos 200, 300 milhões para o primeiro bi. E ele já sabia. Agora o que ele foi esperto? Ele me contratou quando ele fez o primeiro bi. Ele sabia que se ele usasse a mesma estratégia para chegar no primeiro bi, ele nunca chegaria nos 5 bi, ou até nos 2 bi. Ele sabia que ele tinha que estruturar a marca, ele sabia que ele tinha que construir marca, ele não podia ir só na estratégia de preço. Então rever as suas estratégias é algo muito importante que a gente tem que saber. Não é porque sempre deu certo que vai dar certo esse ano de novo, né? Você tem que estar antenado, e acho que essa é uma das coisas, por exemplo, que eu falo, né? Eu adoro os carros elétricos, adoro o que a Ferrari fez com a Lucy, porque ela está tentando. Ela foi ver, ela tem que testar coisas novas, né? Então acho que assim, crescer também exige abandonar estratégias que deram certo. Acho que esse é um passo importante de tudo isso. Vamos com o quarto passo, que é muito parecido, que é bons profissionais também revisam as próprias certezas. E aí aqui a gente estava falando literalmente do Toguro. Foi o case que quando as pessoas me perguntaram sobre o Toguro, acho que vocês já me ouviram falar, né? Eu sempre falei, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu falo isso abertamente para ele, que o João Adib sempre consumiu o conteúdo do Toguro na internet. Há anos e anos, o João Adib sempre levou pra gente, pra mim, para todo o board, falar, vamos fazer alguma coisa com esse cara, vamos fazer alguma coisa com esse cara. Logo de cara eu olhei a imagem dele e falei, meu, não combina com a CIMED, tá louco, sai fora disso. E aí, não é novidade para ninguém, eu conheci o cara lá na França, por causa da Kings League. Lá eu me aproximei dele, né? E é lógico que ele sabe disso, ele tem aquela cara marrenta, né, e tudo mais, mas ele na verdade é um amor de pessoa, coração gigante, assim, um coração muito grande. Só que além disso, e eu acho que o mais importante de tudo isso, ele é um cara extremamente inteligente na internet. Ele está fazendo isso há 18 anos, quem sou eu perto de um Toguro? Mas ele é um cara extremamente inteligente. Deixa eu até sair do sol aqui, gente. Na internet, ele vem fazendo um trabalho fenomenal. E quando eu conheci as estratégias do Thiago sobre social media, sobre internet, sobre como escalonar marcas, eu falei, meu, esse cara é um gênio, né? Se a gente trouxer um pouquinho de tudo isso que ele fala
o nosso ecossistema, a gente vai estar assim estouradaço. E aí, meus amigos, podem comentar aí os 7%. Calma, que vai vir a explicação completa de onde o Serginho tirou esses 7%. E tem gente falando, pô, mas você não defendeu o teu amigo Toguro na hora? Eu falei, eu nem sabia desse número. Enfim, mas eu tenho que respeitar também os outros, né? Que a gente acaba filmando tudo ao vivo, não dá nem tempo da gente saber o que a gente está falando ou não, mas enfim, deixa isso. Nossa, a iluminação aqui ficou boa, hein, gente? Então, bons profissionais também revisam as suas próprias certezas, é isso. Quando eu vi que ele era um cara extremamente inteligente da área de comunicação, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa com o Toguro, né? E número 5 é que saúde influencia diretamente a qualidade das suas decisões, né? E aí, quando eu falo em saúde, gente, eu não estou falando só em forma física, mas é de você estar bem, né? Antes de entrar na CIMED, eu pesava 25 quilos a mais. Eu perdi 25 quilos sem a canetinha ao longo de um ano e meio. Por quê? Porque eu me envolvi com aquele sistema e eu sabia que para eu trabalhar numa empresa de alta performance, para eu fazer para eu fazer acontecer tudo que eu queria na minha vida, eu dependia muito do meu corpo. E mais do que isso, um ensinamento que o João Adib me deu é que ele olhou para mim, ele falou, Japa, você está com 30 e poucos anos. Cara, filho pequeno, imagina quando você tiver 40 e poucos anos, com 100 e poucos quilos nas costas, você não vai nem conseguir brincar com teu filho, cara. Então ele falou, cuida de você pro bem da tua família, pro bem da tua esposa, pro bem dos seus pais, pra você conseguir cuidar dos seus pais. E foi uma coisa que veio acontecendo gradativamente, assim, aos poucos, só que melhorou minha performance, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Então acho que isso que é o mais interessante, né, dessa quinta dica que a gente deixou lá. Mas acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Formato diferente. Vai lá, assiste esse podcast da Renata com o Luciano, que ficou muito legal. Se inscreve na newsletter que você vai ter um resumão de tudo isso que eu falei lá naquele podcast. Então, meus amigos, abraço. Até o próximo vídeo. Será que eu farei outro vídeo aqui do Ceará? Vou tentar. Amanhã eu penso em outro conteúdo. É isso aí. Valeu, galera. Abraço e até o próximo.